Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live do nosso aulão Crédito Rural na Prática. Eu sou o Diego Locatelli, técnico em agropecuária, especialista em crédito rural, e hoje nós vamos falar de um tema super importante, um tema que ele é indispensável para quem quer atuar com o crédito rural, ser um projetista de crédito rural e estar credenciado junto aos bancos, que é a parte da abertura da empresa. Abertura do CNPJ. E eu confesso para vocês que quando eu iniciei no crédito rural, isso foi uma coisa que deu muita dor de cabeça para mim. Porque eu não sabia como funcionava a parte de habilitação do crédito rural, eu não sabia como que era fazer a abertura de uma empresa, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com essas questões relacionadas a tributação, imposto, emissão de nota fiscal, essas questões que envolvem o empreendedor, aquela pessoa que sai de uma condição de CLT e vira dono do próprio negócio. Então, eu sempre sofri muito com esse processo e para mim foi uma dor de cabeça lá no início, e hoje, anos depois, atuando com o crédito rural, eu vejo que tem mais colegas que têm essa mesma dificuldade. E para isso, eu trouxe hoje um grande parceiro nosso, que é a Exata Contabilidade, e na pessoa da Jona, para trazer informações para vocês, para trazer clareza sobre o processo de abertura de uma empresa, abertura de um CNPJ, para vocês saberem como que é o passo a passo, desmistificar algumas questões, deixar claro outras, mostrar para vocês quais que são os enquadramentos, regimes tributários, quanto que vai custar ter uma empresa aberta para atuar com crédito rural. Então, fiquem comigo, participem, compartilhem essa live com mais pessoas que vocês acham que possam ter interesse no assunto, assim a gente vai conseguir fazer com que essa mensagem nossa chegue a mais pessoas e a gente consiga levar essa informação de uma maneira mais correta e mais aberta para os profissionais que queiram migrar no processo de sair da CLT e empreender, principalmente relacionado ao crédito rural. Então, como vocês perceberam, essa semana a gente está numa semana muito especial, que é a semana de aquecimento para o nosso aulão Crédito Rural na Prática. Hoje é a nossa terceira live. Na primeira live a gente tratou o que é o crédito rural, quem pode atuar. Na live de ontem a gente trouxe qual que é o passo a passo que um profissional precisa fazer para conseguir atuar com o crédito rural, quais que são as etapas que ele precisa vencer para atuar com o crédito rural. E hoje nós vamos entrar na parte prática da coisa, que é o quê? Eu preciso constituir a minha empresa, eu preciso fazer a coisa virar realidade e ir para o papel. E nada mais justo que nós trazermos um especialista no assunto para tirar todas as nossas dúvidas, para tirar todas as nossos questionamentos em relação e poder auxiliar nós no nosso dia a dia, para quando a gente tiver mais dúvidas, o dia que eu tomar a decisão, eu vou empreender, eu vou abrir minha empresa, você saber exatamente o que vocês podem fazer para atuar com crédito rural. Então, fiquem à vontade, façam seus questionamentos. A nossa live vai ser uma live bem tranquila, vai ser um bate-papo e a gente vai buscar trazer muita informação para vocês, para que a gente possa fazer com que vocês tenham mais tranquilidade na tomada de decisão de vocês, de começar a empreender e se tornarem o dono do seu próprio negócio, conquistarem a liberdade financeira, realizarem os seus sonhos, tornarem tudo que é pensamento bom de vocês, os sonhos, as metas de vocês em realidade. Então, fiquem à vontade, participem e nós vamos fazer uma live muito boa. Eu já vou chamar a Jona aqui e nós já vamos iniciar o nosso bate-papo. Olá, boa noite, Jona. Tudo bem contigo? Eu tô bem. Como é que você tá? Estou bem também. Que Então, ótimo. Jona, hoje nós vamos falar sobre abertura de empresa, esse bicho de sete cabeças, às vezes, que o pessoal
tem esse medo, esse mito que colocaram nos profissionais que empreender no Brasil custa caro, que é burocrático, que é difícil de conseguir fazer a gestão tributária da empresa. Então, a nossa meta hoje é nós trazer esse contexto todo, desmistificar, mostrar que a contabilidade ela mudou muito nos processos burocráticos que nós tínhamos há tempo atrás e fazer com que esse profissional que queira empreender tenha uma tranquilidade nesse processo que cabe em relação à abertura de empresa. Então, essa é a ideia que nós temos hoje de trazer esse contexto todo aí para os profissionais. Mas antes de mais nada, gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco sobre a Jona, sobre a Exata, o trabalho que vocês fazem diferenciados aqui na nossa região. Claro. Então, eu quero agradecer, que a gente ficou super contente com o convite, poder participar e também poder contribuir para esse pessoal aí que quer dar um passo nessa jornada do empreendedorismo. O meu nome é Jona, eu sou contadora, nós temos a Exata Soluções Contábeis, está no no 9º ano, e nós estamos atendendo aí mais de 200 empreendedores, auxiliando nos processos diários, tributação, enquadramento tributário, dando uma mão aí para a galera. Exato. Jona, é o grande questionamento. Nós temos alunos do nosso curso e quando eu iniciei as primeiras turmas, eu tinha em mente que esse processo da parte de abertura de empresa, de credenciamento no banco, me parecia ser mais fácil porque eu já tinha passado por esse processo e na minha cabeça era tranquilo. Mas eu percebi que um dos momentos que mais demorava esse processo é quando os profissionais faziam essa etapa aí. Então, às vezes, a gente estava se preocupando em trazer já a contextualização, o aprendizado dele em relação a fazer projetos, a elaborar a parte prática, e eles ainda estavam no trâmite de abertura de empresa, ainda estava demorado esse processo. Daí foi que eu tomei a decisão que eu preciso trazer isso mais presente, né? Mais dentro do curso, dentro do dia a dia nosso, para quê? Para trazer essa facilidade, porque o profissional que ele quer atuar com o crédito rural, ele precisa passar por etapas, né? Ele precisa se credenciar na entidade de classe dele, ele precisa abrir o CNPJ, depois ele precisa se credenciar no banco para depois nós começar a trabalhar o crédito rural de fato. Isso era uma etapa que era meio que por conta que o profissional que quisesse fazer teria que fazer. Que nem no meu caso, quando eu comecei. Então, o que eu fiz? Eu trouxe essa dor, esse problema que eu tive lá atrás, para compartilhar com os profissionais, para facilitar a vida deles e trazer uma solução mais rápida para eles encurtarem esse caminho e, a partir dali, eles já começarem a atuar com crédito rural e sim ter esse retorno financeiro. Mas a grande dúvida que eu vejo, Jona, em relação à questão dos profissionais é por onde que eu começo? Né? Vamos pegar um exemplo. Eu saí da CLT, quero parar na CLT e quero começar a empreender e o caminho é abrir o CNPJ, a instituição financeira pede que seja credenciado através do CNPJ. O pessoal não conhece quais que são os regimes tributários, quais que são os enquadramentos de faturamento, essas questões básicas, mas que para nós, aqui fora, ainda é um tema que não está claro, sabe? Então, o primeiro passo, né, já que a instituição não aceita pessoa física, que eu já vi que é uma pergunta aqui do Rodrigo, então precisa ser pessoa jurídica, então precisa ter o CNPJ, né, é o primeiro passo. E a questão de regimes tributários, nós temos hoje 4 regimes: microempreendedor, simples, presumido, real. Mas para essa atividade, qual que vai se enquadrar? Eu digo isso por experiência de clientes que a gente já atende. É o Simples Nacional, tá? Então, hoje, esse é o enquadramento tributário que abrange a categoria. Existe o MEI, né, o microempreendedor individual, mas ele está limitado a um faturamento de 81 mil e a atividade está impedida, né? O KNAI lá de credenciamento não é permitido. Então, a gente elimina essa opção.
presumido, real, são para empresas que faturam valores maiores. Então, também eliminamos essa opção. Ficamos com a opção do Simples Nacional, que hoje é um enquadramento tributário que tem vários benefícios, né, para o empreendedor começar. Exato. Até um questionamento que o pessoal colocou ali em relação ao MEI. E daí a gente já tem que deixar claro, o MEI, ele é um regime tributário, vamos dizer assim, acessível, bom, né? Porque tem muitas atividades que a gente consegue encaixar nele, mas se tratando de serviços de agronomia e consultoria nas atividades agrícolas e pecuárias, o KNAC contempla essa atividade, ele não está previsto dentro do MEI, né? Isso aí. Porque o MEI ele é um benefício fiscal, a gente considera assim, mas ele foi criado com alguns limitantes, né? Uhum. Além dos limitantes de atividade, ele tem o limitante também de valor, né? Então, tem alguns limitantes, é acessível, nem precisa ter contabilidade, mas no caso de vocês, a gente já elimina, por quê? Porque a atividade não é permitida, é vedada. Exato. E o Simples Nacional, então, é o regime que nós Isso, que pode cobrir todo esse processo. é um regime abrangente, também tem nele benefícios fiscais, que recolhe menos impostos, e é o que mais se enquadra para a atividade de consultoria e atividade que abrange vocês, pela experiência que a gente já tem com os demais clientes, né? Com os clientes que a gente atende. Exato. Por que que a gente fala, eu vi que tinha uma pergunta, se tem banco que aceita como pessoa física ainda. As cooperativas de crédito ainda aceitam o nosso credenciamento como pessoa física, porque necessariamente eles não pagam remunerações para nós, profissionais técnicos, pelo serviço que nós prestamos para eles. A gente cobra direto do produtor. Porém, os bancos maiores, os bancos públicos, eles já estão nos remunerando pelos serviços que a gente presta. E a remuneração ela é feita através da emissão de nota fiscal de serviços ao final do mês, pela quantia de serviços ou pelo volume de crédito contratado. E daí, a emissão da nota fiscal, logo, a gente precisa do CNPJ, né? Hoje o Simples, ele tem categorias de faturamento que o imposto fica enquadrado dentro? Por ano? Sim, ele tem uma tabela, né? Uma tabela que o faturamento é escalonável, né? E baseado no faturamento dos últimos 12 meses, vai ter a alíquota de imposto. Então, conforme vai subindo o faturamento, vai aumentando a tua alíquota. Uhum. Então, Perfeito. então, é uma coisa que começa com um imposto alto, né? Ele vai gradativamente. À medida que você vai conquistando faturamento, vai subindo a tua alíquota. É progressivo. Exato. Tem essa questão nossa, né? No Brasil, a gente olha pro imposto que a gente paga, mas a gente esquece de contar quanto que a gente ganhou também, né? Tem essa questão, né? Sempre olhando o problema, né? E não o benefício. Mas, enfim, Jona, beleza, tomei a decisão, eu vou empreender. 2024 vai ser o ano que eu vou sair da CLT e vou virar um empreendedor e vou abrir o meu negócio e vou atuar com crédito rural. Uhum. Por onde que eu começo? Então, vamos desmistificar esse processo, né? Que na verdade é um processo super simples. Hoje já a gente evoluiu muito na facilidade desse processo. Então, o primeiro passo é escolher uma contabilidade, um contador da sua confiança. Vai precisar de algumas informações básicas, como os dados pessoais, né, endereço, algumas situações nesse caso. E aí, feito isso, vai mudar para o contador, vai fazer toda a constituição da empresa. Em Chapecó, 5 dias você está com o CNPJ na mão. Perfeito. Em relação ao contrato social, Jona, existe diferença do contrato social eu ser sócio proprietário sozinho ou eu ter sociedade? Isso, na constituição dele, tem alguma diferença em relação a sócios ou é só na descrição dele que vai ter essa diferença? Hoje nós temos a limitada individual, né? Então é a limitada que tem um sócio só e tem a limitada também com 2 ou 3 sócios. Mas o enquadramento tributário é o mesmo, independente de você
ter 5 sócios ou você ser único, você vai ficar no simples. Uhum. E a questão do enquadramento vai ser uma limitada. Como hoje, né, também é uma facilidade que a gente tem, você pode ser sócio, único sócio e ter uma empresa limitada. Perfeito. E em relação à questão, daí a gente vai entrar em questões de Estado, eu acredito, né? Mas em média, hoje, o custo para você constituir um CNPJ, para abrir a sua empresa, dentro do Simples hoje, mais ou menos assim, Jona? Uns R$ 1.000 você vai gastar. Hoje, Tô incluindo aí honorário da contabilidade, de constituição, né? uhum. Taxa comercial, alvará, se tiver, em torno de uns R$ 1.000 numa média. Hoje você tem o CNPJ constituído. Isso aí, CNPJ, contrato social, alvará. Exato. Ah, não existe nenhum documento em específico, assim, tirando os documentos pessoais, de endereço, se tiver alvará, vai ter que ter o contrato de aluguel, provavelmente, ou se é próprio, a questão do corpo de bombeiros, essas questões burocráticas básicas, né? Mas, Do... em termos de documentações, é o essencial que a gente utiliza no dia a dia, geralmente para qualquer outro tipo de cadastro, né? Isso aí. Alguma coisa, um dado específico, acesso ao Gov, que hoje é tudo pelo Gov, então vamos precisar do acesso ao Gov. O endereço abre, independente de ser locado ou ser proprietário, tranquilo. Não vai ter vistoria no endereço. Importante também frisar, no caso de vocês, como é consultoria, como não é uma atividade que vai prospectar o cliente de porta, né? Não é um negócio de porta de rua. Então, o endereço, a gente chama ele de proforma, que é um endereço para correspondência. Então, não precisa alugar uma sala comercial, alugar um estabelecimento, alugar um outro local. Podemos colocar o endereço residencial. Bem tranquilo, porque esse endereço ele vai ficar nesse formato, entendeu? É um endereço só para correspondência. Então também não precisa se preocupar com vistorias. Outras coisas Exato. que a gente pede específico é o endereço, né? O endereço onde vai ser, né? Uhum. E também quadra e lote, o cadastro imobiliário. Isso é uma informação assim precisa, mas que é bem fácil de encontrar no carnê de IPTU ou com a empresa que você alugou o imóvel, com a imobiliária ou com o proprietário, também é uma informação bem tranquila. Assim, nada demais, né? Documentos pessoais, Gov, endereço com quadro e lote. Perfeito. Por que acontece, Joana? Hoje em dia, a facilidade que a gente tem em trabalhar com o crédito rural, hoje nós temos as plataformas dos bancos, né? E através da plataforma do banco nós temos um acesso online da onde a gente estiver. E mudou muito o perfil do produtor rural, do cliente hoje. Ele é muito pouco provável que ele venha até o escritório e tenha tempo para conseguir sentar contigo e fazer as coisas ali. Hoje, basicamente, o profissional ele trabalha a campo e da onde ele estiver, se ele está em qualquer lugar, ele abre o computador, ele está dentro do sistema. Então, assim, uma coisa que a gente percebe muito é que está diminuindo muito o volume de escritórios físicos de atendimento. Então, tem muito profissional que tem, sim, o seu escritório lá na sua casa, né? E pode atender o cliente lá na fazenda, lá na propriedade, ou marca algum lugar, no próprio banco, às vezes. E daí essa questão, então, facilita muito o fato de você conseguir o alvará, conseguir a parte de abertura do contrato social, utilizando talvez até o próprio endereço residencial mesmo, né? Aí não é uma exigência do Estado, tem que ter o escritório, tem que ter o estabelecimento separado. Não, o endereço residencial tranquilamente consegue abrir. Outro item também que eu acho que é importante frisar aqui, que é, às vezes eu tô saindo lá da CLT e tô com o meu CPF com problemas financeiros, Serasa, inscrição em Serasa, o SPC, também não é um impeditivo, tá? Para abrir o CNPJ. Exato. Talvez possa ser um impeditivo na hora do cadastramento na instituição financeira, talvez, né? E eu não sei te responder com clareza isso, mas eu acredito que possa ser, porque o cadastro na instituição financeira ele fica vinculado CNPJ e CPF, eu acredito, né? Ah, Então, mas eu não, é uma resposta que eu estou dando no achismo, tá? tá. Então, pode ser que não tenha nenhuma relação. Mas Mas, aí
aí, ó, vamos imaginar, Diego, aí então daqui a pouco assim, eu consigo abrir meu CNPJ, vou regularizar algumas situações e posso trabalhar, né? Não é o para dar esse primeiro passo. Perfeito, perfeito. Não, é isso aí. Mas que bom, Joana, porque assim, ó, o que os profissionais sentem mais dor? Achando, são dois pontos. A parte documental, que eu vejo que é um questionamento grande por parte deles, e a parte de custos. Uhum. Eles imaginam que é um custo muito alto. E, como você diz, até teve uma pergunta do Rodrigo pedindo se esse valor é em geral ou é só aqui. Eu acredito que não deva variar muito, né, de estado para estado, né? São reais que talvez vai variar ali em relação às taxas. E a contabilidade, eu acredito que os preços são meio parecidos, a não ser que está numa região que tenha só uma contabilidade, que ela expresse o preço que ela achar que dá, mas no geral eu acredito que é muito parecida. Então, em termos gerais, com 1.000 e pouquinhos reais, você já consegue ter o seu CNPJ constituído. E se tratando de documentações, são documentações essenciais, né? Nossa, do dia a dia. Os documentos pessoais, os de endereço, e se tiver sala comercial, os dados de endereço da localização do imóvel, né? Basicamente. Isso aí. Não, Basicamente, nada difícil de conseguir. exato. Nada impeditivo para dar esse passo importante. E outra coisa que eu percebo que ficou muito fácil agora para fazer isso, Joana, é a questão da emissão de nota eletrônica, né? A gente entra lá no acesso do município, lá no site do município, e nós mesmos, né, podemos fazer a emissão das notas fiscais do serviço, e as descrições são muito claras, Uhum. já vem bem intuitivo, uma coisa que era ruim. Eu, particularmente, sofri muito com isso. Uma vez a gente tinha que pedir para contabilidade, emitir a nota e tal, né? Hoje, o profissional mesmo consegue entrar lá, fazer o cadastro, ter o acesso dele e emitir toda a parte documental, né? Sim. Nós até trabalhamos num formato de primeira nota fiscal, a gente dá um treinamento, né? Mostra os parâmetros necessários, o que precisa ter mais atenção. E no segundo momento, o empreendedor consegue emitir tranquilamente. Exatamente. Foi uma evolução que eu percebi ao longo do tempo, que foi facilitando a ponto de qualquer pessoa leiga, né, conseguir fazer a emissão das notas, né? E daí, se tratando de crédito rural e se tratando de sistema financeiro e credenciamento com os bancos, a gente tem que ter a ciência que mensalmente vão ter que ser emitidas notas do serviço que a gente presta para os bancos. Então, tem que ter essa clareza que essa coisa precisa estar presente no nosso dia a dia, a gente saber lidar com essas questões. Claro, às vezes o profissional vai ter uma secretária, um assistente, ou, no caso, quem tem só ele como empreendedor, nada vai impedir dele mesmo fazer essa emissão das notas, porque ficou muito prático do tempo para cá mesmo, né? Sim, isso. Eu também costumo dizer que tem que fazer pazes com a parte burocrática, né? Então, precisa estar de olho nisso, né? Vai emitir uma nota, vai conferir lá o seu extrato bancário. Então, essa parte burocrática precisa fazer as pazes. Exato. Porque vai... É o ônus que se assume quando você quer empreender, né? Às Aí. vezes você está na CLT, está numa condição confortável, né? De receber a folha de pagamento pronta, o dinheiro já depositado em conta, né? Todas essas questões, né? Agora, quando você vai para o outro lado, tem os benefícios, né? Tem a troca total de mentalidade da pessoa e a possibilidade dela escalar muito maior, mas traz também esses compromissos de você ter esse controle maior, né? Sim, exato. Não, que bom, Joana, que você consegue deixar claro para nós que dá sim de fazer uma transição tranquila, dá para fazer uma abertura de empresa tranquilamente. Tu me diz que se o profissional trazer todos os documentos certinho, conforme a contabilidade pede, em uma semana, vamos dizer que demorasse muito, 2 semanas você tem um CNPJ constituído,
O custo, no meu ponto de vista, eu até achava que estava mais hoje para abertura da empresa. Então, o profissional que quer ter uma empresa constituída gastando 1.000 e poucos reais, eu acho que é barato perto do benefício que tu vai ter a partir do dia que tu tem o CNPJ, né? Então, mudou muito mesmo essa percepção de abertura de empresa. Algumas coisas nós precisamos frisar bastante. E não é só hoje que eles me perguntam essa em questão em relação ao MEI, tá? O MEI, às vezes, ele é feito uma propaganda grande em cima dele, né? E não deixa de ser um regime muito bom para vários tipos de negócios, mas existe um limitante, né? E daí o pessoal pensa que talvez, o MEI vai fazer com que economize dinheiro, mas ele vai também te limitar a ganhar dinheiro também, porque ele te deixa de dar escala para poder se enquadrar em outros quinais e prestar outros tipos de serviço, né? Na verdade, o que foi feito? As profissões regulamentadas, na maioria delas, são vedadas ao MEI. Então, consultoria está entre eles. Exato. Até pelo grau de instrução e de formação. Exatamente. Acredito que seja por aí. Pelo grau de instrução, pela capacidade de informação, aí foi vedado ao MEI. É um recado indireto, né? Poxa vida, né? Estudou tanto, né? Se especializou, tem conhecimento, não vai querer pegar um regime de enquadramento para economizar um troquinho, né? Não, tem que pensar grande, né? Começar no simples e escalar faturamento. Eu gosto de falar também que esse caminho de empreendedorismo é um caminho sem volta. Eu saí da CLT há 9 anos atrás. Os desafios no empreendedorismo são diários, mas a gente não volta atrás. Que bom você falar isso, e até para nós sair um pouquinho do contexto da live, porque o que acontece? Eu acredito que a maioria do pessoal que tá nos acompanhando aí tá com essa dor de barriga, entende? Esse frio na barriga. Quer muito, almeja muito, mas tem essa insegurança, né? E trazer a opinião sua, trazer o seu testemunho, de dizer que não é fácil, que dá medo, que é difícil, que a gente talvez vai trabalhar mais do que a gente trabalha como CLT, mas que ter a certeza de falar que é um caminho sem volta, isso é gratificante, né? Exatamente, porque é assim, é um caminho sem volta, porque você só vê caminho, só vê a luz para frente, para você seguir mais, para você conquistar mais. E você também amadurece muito, né? Como pessoa, como profissional. Então, são várias as conquistas, não é só financeira. Exatamente. E daí, claro, talvez eu vou estar falando de um assunto agora que vai fugir um pouco da tua alçada, mas se tratando do agronegócio, e mais especificamente do crédito rural, é meio que um oceano azul sem nenhum barco ali dentro. Então, os profissionais, eles precisam muito, muito, muito ter essa coragem de migrar. E quando eu falo desses profissionais, a gente está falando de profissionais que já atuam, talvez, no agronegócio, já conhecem a dinâmica do negócio, já conhecem os produtores, já tem carteira, de repente, que pode atender, mas só falta essa coragem. Ir mitigando as desculpas, né? E dizer, eu vou tomar essa decisão. E o nosso papel é exatamente esse: criar essa trilha para esse profissional, trazer conversas como essa, que nem você. Para quê? Para desmistificando, para ir desmontando essa desculpa, dizer, não, mas é ruim de abrir uma empresa, paga... Não, tá aqui a resposta. É muito ruim de se credenciar. Não, aqui, né? Então, para fazer com que a gente possa formar mais empreendedores no Brasil, né? Trazer mais pessoas para o outro lado da mesa e nós mexer nessa máquina que é muito grande, muito forte, que é o empreendedorismo e as oportunidades que tem aí, né? Então, é muito bom isso. Que ótimo. Jonas, agradeço muito a tua presença. Muito obrigado por fora de hora nos atender, atender o meu pedido. E
e trazer essa desmistificação um pouco sobre o que é abrir uma empresa, mostrar que é fácil, que é um processo normal, que não custa caro, né, para quem quer empreender de verdade, e, e nos colocar à disposição também, você também, né, a Exata, você, porque hoje os processos de credenciamento de abertura de empresa pode ser de qualquer lugar, né? Eu acredito que vocês tenham empresas fora do estado também, né? Claro, temos empresas no Brasil inteiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná. Hoje, com o digital, nada nos prende, né? A questão de localização não nos prende mais. Perfeito. Então, fique à vontade para falar sobre suas considerações finais e os profissionais que daqui um pouco querem chamar a Exata para tirar alguma dúvida daqui um pouco e daqui um pouco fazer a abertura da empresa, com certeza vai estar de portas abertas, né? Sim, com certeza. Eu vou aproveitar e para responder aqui a pergunta do Patrick, que ele está questionando quanto custa para manter a empresa, né? Então, a gente falou aí da parte inicial, né, do investimento inicial para a constituição. Claro que esse honorário mensal a gente precisa avaliar faturamento, número de funcionários, sócios, né? Mas eu vou dar aqui uma média, tá? De R$ 200 a R$ 300 por mês. Perfeito, perfeito. Para cuidar do CNPJ, para auxiliar, tirar as dúvidas, acompanhar o crescimento do empresário, do empreendedor, que é bem importante no início, sabe? A gente trabalha muito próximo do empreendedor no início, porque é o momento que ele vai sentir muitas dúvidas, que ele vai sentir muitas incertezas, e aí então a gente vai dando os direcionamentos. Perfeito. Os meus comentários, eles tinham parado de subir, mas agora eu abri aqui, tem da Maria Luísa, pode me orientar em relação aos quinais relacionados a essa atividade, por favor? Eu até tenho anotado aqui, Jona, não sei se você quer falar, você mesma? Sim, eu tenho também anotado. Então, o KINAI utilizado é o 7490103, que é o Serviço de Agronomia e de Consultoria às Atividades Agrícolas e Pecuárias. Perfeito, perfeito. Que é o KINAI que abrange, né? Isso, é o principal, a gente pode incluir outros também, não há nenhum problema, mas esse é o principal, se não me engano, o credenciamento exige, né? Diego, Exato, exato. Tu pode se credenciar só com esse que tu já vai estar habilitado para todos os serviços que tangem a questão do crédito rural. Mas tu pode prestar outros, anexar mais quinais relacionados, né? Principalmente a produtos associados, essas questões ali, né? Isso aí, tranquilo também, não tem nenhuma dificuldade. Então, o KINAI é o 7490-1/03. Isso aí. O João, Joana está pedindo, é possível mudar o contrato social depois que a empresa está aberta? Sim, é possível sim. A gente faz uma alteração contratual. É um processo simples também, não tem nada de muito burocrático. A gente faz contratual, inclui as atividades necessárias, altera endereço, ou se for societário também faz. É bem tranquilo para fazer. E é bem rápido também, né? Também, bem rápido. O Rodrigo está pedindo também aqui, Jona, para o CNPJ ME, eu preciso obrigatoriamente ter um funcionário cadastrado? Não tem essa exigência de ter funcionário. Posso abrir o meu CNPJ, exclusivamente eu vou trabalhar, tudo bem. Não tem exigência de número de funcionários, nem que tem que ter um funcionário. Que ótimo. Tem o pessoal também elogiando a live aqui. Que bom. Agradecendo, que é bem esclarecedor, né? Não, show de bola. Tranquilo. Mas então, Jona, era isso. Vou agradecer o convite de poder participar da live e poder conversar com esses novos empreendedores. Vou deixar uma mensagem para quem está com medo de abrir, tem aquele friozinho na barriga, a gente sabe que dá, mas tá com medo, vai com medo mesmo. Isso daí. O medo é sinal que as coisas estão dando certo, né? Exatamente. A gente vê grandes empresários, milionários, grandes donos de fortunas imensas, que quando eles falam,
eles dizem que se tu não sentir medo, o negócio não vai dar certo, né? Então, isso é um exemplo de quem já conseguiu as coisas e ainda fala isso, então é sinal que a gente está no caminho certo e pode crescer muito com isso. Jona, muito obrigado pela tua ajuda, pela tua contextualização. Eu acredito que encoraja bastante o pessoal. Certeza absoluta que tirou muita dúvida, né? Pode contribuir muito para a tomada de decisão desses profissionais, que eu tenho certeza que a abertura de empresa é um dos entraves que eles tinham em relação à questão de começar a empreender ou não. Então, desmistificar isso, deixar claro que isso é só mais uma etapa do processo, vai fazer muita diferença para eles. Isso aí. Estamos à disposição. Quem quiser nos chamar ali no inbox, o Instagram da Exata, estamos à disposição. E vai ser uma honra poder contribuir para esse espaço tão importante. Perfeito, então. Muito obrigado, Joana. Uma boa noite e obrigado pela sua participação, tá? Valeu, tchau. Tchau. Então, pessoal, você que quer empreender, que quer mudar de vida mesmo e se transformar num empreendedor, um empresário, um cara que tem um CNPJ, que quando chegar em algum lugar para fazer algum cadastro, chegar num hotel, chegar num cartório, chegar numa empresa que tu vai comprar um carro e alguém dizer qual que é a tua profissão, tu dizer com todas as palavras maiúsculas, empresário. Eu acho que é o grande diferencial desse processo todo. É conseguir fazer com que você se sinta empresário. E ter um CNPJ, sim, é uma grande conquista, é um grande passo para tu assumir uma responsabilidade que eu tenho certeza absoluta que você não vai voltar atrás mais. Então, tomem essa decisão. Nós temos fazendo essas lives de aquecimento para o nosso aulão Crédito Rural na Prática. Se vocês não assistiram as duas lives primeiras, a live de terça e de quarta, assistam, está disponível lá no feed. Lá eu falei sobre quem pode atuar com crédito rural e o que é o crédito rural. Ontem, na segunda live nossa, eu trouxe o que você precisa para atuar com o crédito rural. Passei toda o passo a passo que você precisa passar para atuar. Hoje, a gente trouxe a contextualização em relação à questão do credenciamento, da abertura da empresa, de abrir o seu CNPJ, e vocês perceberam que não é um bicho de sete cabeças, é um processo normal de documentação, é mais simples do que vocês imaginam. Tem custos? Tem. Vai pagar imposto? Vai. Mas você vai pagar imposto sobre um faturamento que vai te mudar de vida. E amanhã nós vamos ter a nossa live com o pessoal do Banco do Brasil. Eu vou trazer o responsável pela parte de credenciamento do Banco do Brasil, da BBTS, o Gustavo, que vai fazer uma live comigo sobre processo de credenciamento junto ao Banco do Brasil. Então, é uma live super esclarecedora. Eu gostaria que vocês participassem, tirassem suas dúvidas, que com certeza vai ser uma das lives mais importantes dessas nossas lives de aquecimento. Nós vamos trazer o contexto de como que está estruturada a parte de credenciamento a partir de 2024 junto ao Banco do Brasil. Inclusive, com as remunerações que o Banco do Brasil está pagando para os profissionais que atuam com crédito rural. Que tem uma questão muito importante. Não é só o valor dos projetos que você cobra do produtor. O banco também está remunerando você pelas operações que você faz para o banco. E vocês vão perceber que essas remunerações elas vão te trazer um rendimento muito grande que talvez vai trazer toda a parte de despesas da sua empresa só na parte de remunerações que o banco vai pagar. Então, já sabemos que temos que nos credenciar na entidade de classe, que temos que fazer a abertura do nosso CNPJ. Estando habilitado, estando com o nosso CNPJ em dia, a gente vai fazer o credenciamento no banco.
Eu estou construindo com vocês uma trilha do absoluto zero, de vocês não saberem praticamente nada sobre como se tornar um projetista de crédito rural, e até na quinta-feira, até no aulão Crédito Rural na Prática, ao final do nosso aulão, você vai estar sabendo exatamente como atuar com o crédito rural, sabendo todos os processos que você precisa cumprir, toda a trilha que você precisa seguir para saber ir lá e fazer o primeiro projeto, conquistar o primeiro cliente. Não adianta eu vir aqui falar para vocês sobre projeto, não adianta eu vir aqui falar para vocês sobre como conquistar um cliente, quanto que tu vai ganhar de um projeto se tu não conseguiu entrar no processo da parte legal, a parte burocrática, que é a parte de credenciamento, a parte de abertura de empresa, a parte de credenciamento no banco. E eu estou aqui para ajudar vocês a fazer todo esse processo. Não adianta só eu querer vocês lá no final. Eu estou aqui para ajudar vocês. Do dia que você tomou a decisão e disse, Diego, eu quero atuar com crédito rural, eu quero empreender. Eu vou dizer, eu estou aqui contigo. Estou junto contigo aqui. E vou fazer todo o processo de acompanhamento junto contigo até o dia que tu disser para mim, Diego, fechei o meu primeiro projeto, elaborei o meu primeiro projeto, ele foi um sucesso e eu ganhei tanto dinheiro com ele. É isso que eu quero que vocês façam comigo aqui nessa caminhada, nessa trilha do crédito rural. Então, lembrando, faltam 7 dias para o nosso aulão Crédito Rural na Prática. Se por acaso você não se inscreveu ainda no aulão, vai lá no link da minha bio agora, se inscreve e participe dessa aula. Eu tenho certeza que não vai ser tempo perdido. Esse aulão vai mudar a sua percepção sobre o crédito rural. E amanhã, não percam por nada. Se vocês não assistirem essa live de amanhã, provavelmente não vai ter feito sentido vocês terem assistido essas outras lives aqui. Por quê? Porque amanhã é a live em que você vai se credenciar junto ao Banco do Brasil. Você vai saber o processo de credenciamento junto ao Banco do Brasil. Agora você já sabe como abrir um CNPJ. Agora você vai se credenciar junto ao banco. Se credenciando junto ao banco, aí nós vamos trabalhar a parte de elaboração de projeto, porque tu está habilitado e já pode começar a trabalhar com o crédito rural. Boa noite, muito obrigado pela participação de todos vocês, muito agradecido pelas contribuições, gostei muito da participação de vocês, obrigado por elogiarem a live, a gente faz um esforço danado para trazer o máximo de informação para vocês aqui. Muito obrigado, boa noite, fiquem todos bem. E amanhã eu espero vocês para a nossa 4ª live do nosso programa Crédito Rural na Prática, para nós falar sobre credenciamento junto aos bancos. Grande abraço, boa noite.